Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente do Procon Goiânia, Jeová Alcântara. Presidente, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Boa tarde. Boa tarde, como é que vai? Tudo bem, graças a Deus aqui. Tá escutando? Bem, presidente, quais foram essas irregularidades aí encontradas na venda dos ingressos para esse show, que é um show grande, muita gente interessada. O que é que o Procon verificou? Bem, para começar, eles iniciaram a venda pelo site com preço X e dividido em até 10 meses, se não me engano. E lá no instante foi esgotado esses ingressos. Aí aconteceu, eles depois foram vender lá no Serra Dourada, sem a menor estrutura, contrariando aquilo que o Procon sempre defende, que é o consumidor. Então, o consumidor ficou lá ao relento, levando sol, passando calor, algumas pessoas passando mal, porque ficaram 6 horas na fila. Então, uma irresponsabilidade muito grande. E também não tinha guichê suficiente para atender toda aquela demanda. Quando nós chegamos, não tinha fila específica para pessoas especiais, os preferenciais. Então nós obrigamos ele a abrir na hora e eles abriram. Passou um pouco, nós vimos que os guichês, tinham só 4 guichês vendendo ingresso. E nós pedimos, eles abriram mais 2. Já também não era suficiente, pedimos mais 2, chegaram os equipamentos, mas não tinha quem instalasse. Então aquilo foi levando, e segundo informações, eles ficaram até 10 horas da noite vendendo para aquele público que estava lá. Hoje, o que acontece? Hoje eu fui lá, cheguei lá 11 horas, que teoricamente abriria ao meio-dia, não tinha ninguém, tinha apenas um avisozinho bem mal feito que os ingressos estavam esgotados. Aí você entra no site deles e eles estão vendendo pelo site. Como se os ingressos estão esgotados, eles estão vendendo pelo site, inclusive com preços exorbitantes. No fim, já tinha uma reserva lá que cada ingresso custava quase R$1.000. Não dá para pagar R$1.000, apesar que o show é muito bom, mas é muito caro. Então, ontem nós notificamos essa empresa para que ela apresente, dentro do prazo legal, toda a documentação, apresente para nós do Procon como que é o sistema de vendas, quantos lotes de vendas foram feitos daqueles ingressos, para que a gente possa saber e analisar onde eles possivelmente tenham lesado o contribuinte. Ou seja, é o consumidor, né? Contribuinte consumidor. Então, muito desrespeito para com as pessoas. Lá, o ambiente estava muito ruim e o atendimento péssimo. Então, em cima disso tudo, nós vamos analisar essa documentação e, se tiver alguma falha, o nosso prefeito Rogério Cruz já falou, puna dentro da lei, porque não pode fazer uma coisa dessa com o consumidor. A fila estava realmente muito grande, né? E a informação que se tem hoje, então, é que os ingressos estão todos esgotados e a venda continua. Quem tenta comprar pelo site consegue comprar, presidente? Como é que está isso? Com muita dificuldade, mas consegue. Tá? Só que agora, pelo menos até 12:30, tinha, segundo eles, poucos ingressos e ao preço de R$970, R$980, uma coisa assim, que é um absurdo. Mas é o preço deles. Agora, o que eles fizeram com o consumidor é que não é admissível, tá? Não ter a menor estrutura, maltratar a pessoa, porque aquilo é um maltrato, para poder vender os ingressos. Cadê a estrutura de um grande evento? Não tem. Então, tudo isso vai ser levado em consideração na análise do processo. Bom, presidente, em relação aos ingressos que ainda poderiam ser vendidos, né, a procura foi realmente muito grande pela internet, lá presencialmente também no estádio Serra Dourada, e aí é realmente muito factível a gente imaginar que os ingressos tenham acabado. Então, essas irregularidades, né, os desrespeitos aí, né, os crimes contra o consumidor já teriam sido cometidos. Quais são as possíveis punições diante do que o Procon já verificou? É multa? O que pode ser feito? A multa ela pode ir de R$800 a 11 milhões, dependendo da avaliação dos fiscais e também pelo diretor do nosso departamento jurídico.
Entendi. Presidente, o senhor citou no início aqui da entrevista, no início da primeira resposta, o senhor falou sobre a forma de venda pela internet. Há alguma irregularidade na venda pela internet, no sentido de meia entrada, de formas de pagamento, ou não? As irregularidades são todas na venda física? Bem, a internet, nós vamos querer saber como é que foi feito, quais os lotes, qual a quantidade disponibilizada. Vamos analisar todo o processo. Se tiver irregularidade na internet também, será aplicado as sanções. Ok. Presidente do Procon Goiânia, Jeová Alcântara. Cileide Alves, alguma pergunta? A gente está aí com as imagens também, né, do que aconteceu na venda dos ingressos aí para o show do Guns N' Roses, né, um show muito buscado, muita gente querendo comprar. Na internet, inclusive, pessoal com dificuldade para comprar por conta da procura. E aí o Procon verificando algumas irregularidades aparentes aí nessa venda de ingressos para o show que está previsto para acontecer em setembro. Cileide. Boa tarde, presidente. Só uma dúvida assim, do que o senhor viu lá, né, no local e as dúvidas que o senhor tem a respeito da internet. O senhor fala que as multas podem variar de 8 a 11 milhões. O que o senhor enxergou, né, presencialmente, que o senhor identificou como irregularidades e irregularidades graves, né, que podem levar a uma cobrança de multa maior? Sim, a primeira é a falta do guichê específico para pessoas com mais de 60 anos, os deficientes, etc., né? Aquela fila de prioritários. Segundo, poucos guichês para poder atender aquele volume de consumidores que estavam ali procurando. E o terceiro é para ver se realmente esses lotes foram vendidos, como eles estão dizendo que vendeu absurdamente. Eu acredito nisso, mas eu quero saber como que eles venderam, qual o preço, o que gerou tudo isso, se ainda tem ingresso à venda, por que se negaram a vender o ingresso físico lá no Serra Dourada. Porque muitas pessoas gostam da banda, mas às vezes não tem um computador disponível na hora para poder fazer esse pedido pela internet. E eles tinham que oferecer para os dois públicos, tanto para quem compra fisicamente como virtualmente. Exatamente. Tem que dar conforto ao contribuinte. O contribuinte não pode se sentir lesado, como ele se sentiu, abusado, participando de uma fila que não tinha a menor justificativa para poder acontecer aquilo. Aí outra coisa também, nós queremos ver a quantidade de ingressos vendidas por CPF, para que não caracterize venda para cambistas. Então, se tiver cambista, nós também vamos atuar combatendo essa prática. O Procon já sabe quantos ingressos foram disponibilizados e quantos já foram vendidos? Segundo informação dele, ontem eles venderam 30 mil ingressos, hoje tinha 9 mil à disposição. A capacidade do show vai ser 39 mil ingressos. Mas aí, se vendeu tudo, pode até ter vendido, que eu acredito que sim. Mas a forma que eles fizeram hoje já foi a forma que a gente não fica meio desconfiado. Por que fechou o Serra Dourada sem avisar ninguém? Só chega lá, tem um cartazinho muito mal feito, dizendo que os ingressos estavam esgotados. Se estavam esgotados, como é que vende pela internet? Então, esgotado é porque acabou tudo. E na realidade não acabou. E eles estão majorando absurdamente os preços. Isso é uma infração grave, você dizer que não tem ingresso para vender fisicamente, mas vender virtualmente? Isso nós vamos analisar direitinho lá no departamento jurídico. Qual a pena? Mas que é uma irregularidade, é. Você está oferecendo uma coisa ou se negando, se houve realmente uma sonegação na oferta dos ingressos. Rubens. Presidente, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, obrigado aqui pelas informações, uma boa sequência no trabalho, o senhor já adiantou os próximos passos, né, que vão ser tomados. Um bom feriado para o senhor e obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Para vocês também, e estou à inteira disposição quando vocês precisarem. Um abraço. Jeová Alcântara.